um dos maiores da super imbatível escola espanhola, que não era espanhol. Vamos falar um pouquinho sobre El Greco depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra de El Greco, um dos gigantes da maravilhosa, insuperável escola espanhola. Mas antes, vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda a distribuir melhor, pode chegar a mais pessoas que gostariam de conversar aqui com a gente sobre arte, mas não conhecem o canal ainda. E agora que vocês já fizeram isso, vamos falar um pouquinho mais sobre El Greco. Esse nome já diz alguma coisa sobre ele, apesar dele ser, né, um aí dos maiores da escola espanhola. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, sua vida e sua obra. Tem inclusive uma playlist aqui sobre arte espanhola. Esse vídeo, evidentemente, estou com um pouquinho de soluço. Esse vídeo, evidentemente, vai entrar na playlist sobre arte espanhola. Mas vamos então agora adentrar um pouquinho no universo deste gênio. As principais figuras do Renascimento espanhol, El Greco, na verdade, era de Creta e se estudou na Itália. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse artista gigantesco? Nascido no século XVI, Domênicos Theotokopoulos, espero que eu tenha pronunciado, né, de uma forma não péssima, alcançaria a fama como um artista conhecido como El Greco, evidentemente o grego, né? Desenvolveu o seu estilo muito próprio, que deu a ele um enorme reconhecimento como uma das principais figuras da Renascença espanhola. Ele, quando jovem, cresceu na ilha de Creta, que estava à época sob controle da República Veneziana e que era um ponto central nas rotas marítimas que conectavam o leste e o oeste, o oriente e o ocidente. Como resultado disso, era um lugar muito cosmopolita, com gente de tudo quanto era canto, passando ali o tempo todo, muitas culturas, muitas línguas, todo tipo de gente de tudo quanto era origem, de tudo quanto era lugar. E ele com isso foi exposto a uma variedade enorme de culturas, o que é claro que influenciou os seus métodos e as técnicas que ele posteriormente aplicaria à sua arte. Ele nasceu em uma família próspera. O seu pai era um coletor de impostos e o seu irmão mais velho, um mercador muito bem sucedido. Isso quis dizer que ele, Domênicos, teve acesso a uma ótima educação, aprendendo as línguas clássicas e matemática, engenharia e também arte. Ele estudou, arte, né? Foi treinado como pintor na escola de Creta, que tinha 200 membros oficiais e que era o centro da arte pós-bizantina. Quando ele fez 22 anos, e ele já era um mestre na guilda de artistas de Creta, e já tinha o seu próprio estúdio. A sua abordagem para a arte religiosa era diferente. A arte religiosa dominava a pintura de Creta durante a sua vida, mas ele trouxe algo novo para esse gênero já bastante estabelecido. Existe um debate até hoje que ninguém sabe muito bem se a família Theotokopoulos era ortodoxa grega ou católica. Um dos seus parentes próximos era, com certeza, um padre ortodoxo, mas o próprio El Greco se descreveu como católico em seu testamento, apesar de que alguns acreditam que isso foi devido à pressão do governo central espanhol. De qualquer forma, é bastante claro que ele foi exposto de forma igualmente próxima para as duas religiões dominantes e, consequentemente, aos dois estilos distintos de arte religiosa. Em suas próprias pinturas religiosas, El Greco combinou o estilo da escola de Creta, que era bastante influenciada pela iconografia ortodoxa oriental e pelo maneirismo que havia se desenvolvido na Itália um pouco antes, já no século XVI, mas mais um pouco para o início do século. A abordagem única às artes religiosas é produto do seu tempo e do seu lugar. Durante o século XIX, a reforma e a tradição estavam em constante conflito, o que significava que os artistas buscavam novas formas de entender e representar a fé, ao mesmo tempo que a Creta, da onde ele nasceu e cresceu, era um ponto de convergência e de encontro de muitas culturas
diferentes, estilos artísticos diferentes e formas de pensar e ideologias diferentes também. Era assim um enorme caldeirão cultural. Porém, foi na Itália que El Greco sofisticou e refinou o seu estilo artístico. E depois de ter completado o seu treinamento todo em Creta, ele se mudou para Veneza por alguns anos, no final da sua adolescência e no começo dos seus 20 e poucos anos, né? Não existem muitos registros do seu período na Itália, mas a gente sabe que ele foi aluno de ninguém menos que Tiziano. A gente não chega a saber se isso quer dizer que ele era um dos aprendizes no ateliê do Tiziano ou se ele era apenas um estudante. De qualquer forma, a sua influência, a influência do mestre veneziano é evidente nas pinturas que El Greco produziu enquanto ele estava em Roma, onde ele foi hóspede de um grande patrono das artes, o cardeal Alessandro Farnese. A sua amizade com o cardeal deu ao jovem pintor acesso aos círculos da elite de Roma, muitos patronos, muitos mecenas, então outros artistas, estudantes e intelectuais. Na Itália, ele aprendeu todo um novo escopo de técnicas e métodos. Da escola veneziana, por exemplo, ele adotou o uso bastante efetivo de Tiziano de cor, assim como o estilo o estilo anatômico das figuras de Tintoretto. Em Roma, ele refinou as suas habilidades técnicas, aprendendo a compor as suas cenas no entorno de um ponto central que a gente não conseguia ver e arrumando as suas paisagens com um senso de profundidade. Tudo isso combinado com o estilo pós-bizantino que ele tinha aprendido em Creta, essas novas técnicas italianas tornaram o estilo dele absolutamente único e não repetível. Ninguém mais fazia o que ele fazia. De que ele se estabeleceu em Roma como um grande mestre que tinha o seu próprio ateliê, os seus próprios assistentes, a sua própria corporação, e se juntou à Guilda de São Lucas, El Greco tinha sim totalmente bem-vindo. Um famoso arquiteto da época, por exemplo, dizia que ele era um estrangeiro tolo. E ele foi eventualmente forçado a sair de lá por causa de um desentendimento com o cardeal. Não é difícil a gente entender por que ele pode ter causado assim, alguns conflitos em Roma. É sabido que ele era extremamente ambicioso e teimoso, absurdamente determinado e que queria muito que fosse ser reconhecido, né? Ele queria que o seu nome e sua arte fossem reconhecidos. Isso resultava não apenas em muita segurança e confiança no seu próprio talento, mas também no fato de que ele era um crítico muito aberto e que fazia críticas muito públicas até ao trabalho de outros artistas. Por exemplo, apesar de ele ter sido muito influenciado por Michelangelo, El Greco dizia que ele não sabia pintar. Imagina alguém tendo a pachorra de dizer que Michelangelo não sabia pintar. E sugerindo, inclusive, que foi o erro do Papa ter contratado Michelangelo para pintar a Capela Sistina. O cara estava achando que Michelangelo não sabia nada e que quem devia pintar a Capela Sistina era ele, e não aquele amador chamado Michelangelo. A gente tem que admirar a confiança de uma pessoa e também admirar o ego de uma criatura dessa, né? Porque vamos lá, até a pachorra dizer que Michelangelo não sabia nada, tudo bem, vamos em frente. E El Greco também tentou a sorte na Espanha. Depois de brigar com todo mundo, com uma galera na Itália, ele se mudou para a Espanha, onde o primeiro lugar onde ele se estabeleceu foi em Madrid. Nesse momento, o grande palácio El Escorial estava sendo construído e o rei Filipe II estava procurando artistas para produzir obras-primas que pudessem adornar as suas paredes. Ele, inclusive, tentou contato com alguns dos grandes mestres italianos, mas nenhum deles quis viajar para a Espanha. Então, quando El Greco chegou à capital, o rei Filipe comissionou a ele um altar, né, assim, uma obra de altar, mostrando o martírio de São Maurício. E o que El Greco pintou era ousado e dinâmico, mas parece que o rei não gostou tanto. O trabalho ia ser destinado para a capela de El Escorial, mas o rei colocou numa segunda capela menos importante.
De qualquer forma, o rei não encomendou outros trabalhos para El Greco. E finalmente ele conseguiu a reputação que ele tanto queria em Toledo. Já que a coisa lá não deu muito certo para ele em Madrid com o rei, ele se mudou mais uma vez e dessa vez ele foi para Toledo, onde ele ficou até o fim da sua vida. Nesse momento, Toledo era o centro religioso da Espanha. Um polo cultural que abrigava muitos intelectuais, muitos homens do clero, de altíssimo clero e artistas. El Greco veio a conhecer muito dessas figuras, inclusive o chefe, o pároco principal da Catedral de Toledo, Diego de Castilha. E através do Castilha, ele teve muitas encomendas muito prestigiosas. Poucos anos depois de ter se mudado, ele produziu muitas pinturas para as igrejas e também para cidadãos e pessoas de Toledo, inclusive alguns dos seus mais conhecidos trabalhos e algumas das suas principais obras-primas, como a Assunção da Virgem. Foi durante esse período que sua arte chegou ao seu máximo e que a sua reputação finalmente foi consolidada. Um contemporâneo, inclusive, descreveu El Greco como um dos maiores homens deste reino e dos outros também. E as suas últimas décadas foram também as suas mais bem-sucedidas. O seu sucesso em Toledo permitiu que ele contratasse assistentes e tivesse o seu próprio ateliê e sua própria corporação, onde ele produzia não apenas pinturas, mas também altares e molduras para trabalhos seus e de outros. Ele também se envolveu em arquitetura e ele foi central na reconstrução da igreja e do monastério de São Domingo el Antiguo, para o qual ele produziu muitas pinturas. E a sua vida na cidade permitiu com que ele produzisse obras cada vez mais originais e magníficas. No século XVII também viu uma explosão de criatividade do artista. De 1597 a 1605, ele produziu pelo menos 11 maravilhosas obras para diversas igrejas por toda a Espanha. E, num final surpreendente, mas até um pouco macabro, a sua última pintura, A Adoração dos Pastores, foi feita para adornar o seu próprio túmulo. E ele teve uma vida pessoal também bastante vibrante. Depois de toda a confusão na qual ele se meteu na Itália, ele também criou, digamos assim, alguns escândalos na Espanha. Em 1907, por exemplo, ele se meteu numa disputa a respeito de pagamentos por suas pinturas, esculturas e seus trabalhos de... Em 1607, por exemplo, ele se meteu numa disputa a respeito dos pagamentos por suas pinturas e esculturas. Além de outros problemas na justiça, outros casos na justiça, isso o deixou em dificuldades financeiras. Mas em nenhum momento isso o impediu de viver uma vida de muito luxo e também de muito... Mas isso não o impediu de viver uma vida de muito luxo, muitos prazeres e muito hedonismos. Os apartamentos no qual ele vivia e trabalhava eram super luxuosos. Ele contratava músicos e bandas para ficar tocando para ele. Ele oferecia banquetes enormes para os seus convidados. E a sua companhia constante era Jerónima de las Cuevas, que era sua amante e mãe de seu único filho. Uma coisa muito esquisita sobre ele e bizarra era a sua preferência para trabalhar no escuro. Aparentemente, ele confiava na sua luz interior e mantinha as cortinas sempre fechadas, dizendo que a luz iria distorcer as suas pinturas. É claro que toda essa sua excentricidade reflete em sua arte, que muitos pesquisadores, estudiosos, acadêmicos têm um pouco de dificuldade em categorizar, porque a sua combinação muito única de tradição bizantina e renascentista significa que seu trabalho não se encaixa exatamente nem em uma escola e nem na outra. É muito difícil encaixar ele em um único estilo. Ele fica muito, você vai dizer o que ele é. É muito difícil dizer exatamente, encaixar ele em algum estilo único. Usava pinceladas largas e um contraste muito radical entre luz e sombra. Ele acaba criando diferentes atmosferas e
E quase sempre as suas pinturas têm assim uma transcendência que é evocada através das suas formas sempre muito alongadas, assim meio sobrenaturais, assim, né, como se fossem de um outro plano. Da mesma forma, o seu uso muito apaixonado de cores muito fortes e muito marcantes faz com que muitas vezes as bordas, né, as linhas das suas pinturas se misturem umas nas outras, forçando a pessoa que está olhando, a audiência, o espectador, a contemplar a relação entre as figuras e o seu ambiente, né, o seu entorno. Tudo isso faz com que o El Greco seja um artista imenso, gigantesco, mas às vezes meio estranho da gente entender, meio difícil e claramente muito difícil de ser categorizado, porque você olha, né, tem muita influência, tem muita coisa ali, então às vezes é difícil entender exatamente a quem ele pertence, o que ele é, mas claro que isso de forma alguma tira qualquer mérito e a genialidade absurda dele, pelo contrário, eu acho que até acrescenta, né, ele é tão rico, tão complexo que é muito desafiador pra gente, né, ele não se encaixa em caixinha nenhuma e eu acho que isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço mais uma vez o like e que se inscrevam no canal, caso não sejam ainda inscritos. Se vocês souberem de pessoas, amigos, conhecidos, vizinhos, qualquer um que vocês acham que podem se interessar pelo que a gente fala aqui, peço que indiquem o canal também. Mais uma vez, como sempre, peço sugestões de temas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!